Paz do Senhor, irmãos. Estamos felizes por estar aqui mais um domingo no culto online, trazer esta palavra para os irmãos que estão em Portugal, fora de Portugal, todos aqueles que nos assistem, esta mensagem preparada com amor. Espero que estejam todos bem e que fiquem connosco para assistir a este culto preparado, especialmente para todos nós que estamos a passar neste momento, um momento delicado no mundo inteiro. Então, iremos fazer agora uma oração inicial. Orem comigo. Senhor, oro agora neste momento para todos aqueles que nos estão a assistir, Senhor, que abram os seus corações, recebam esta palavra, Senhor, e que possas abençoar as suas vidas, as vidas dos seus familiares, e que o teu nome seja honrado bem alto, Senhor, porque apesar do momento que passamos, tu és mais poderoso do que tudo isso. Eu te agradeço por todas as coisas, abençoa este culto, Senhor, abençoa o pastor, que ele seja guiado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, chamem os vossos familiares, chamem os vossos amigos, partilhem o link do culto e recebam esta palavra maravilhosa que o pastor Timóteo preparou para todos nós, e fiquem connosco. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou, Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu o meu amado Jesus para dar-me o perdão, perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha, para nossa santificação. Sim, eu amo
Eis aqui, pastor, com Jesus. A vergonha da cruz. A vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo está vindo nos buscar, Fabiana. Cristo vem me buscar e com Ele mular uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Todos a paz de Deus e congratulo-me de estar convosco neste programa para vos participar a palavra que Deus tem colocado no meu coração para todos aqueles que estão escutando o nosso culto em online. Na verdade, este é um momento muito difícil porque dependemos muito da tecnologia. E isso tem algumas vantagens, mas também algumas dificuldades. Mas a alegria em partilhar a palavra é maior do que todas as dificuldades porventura existam. Eu queria, nesta tarde, falar-vos sobre um tema interessante que se chama correr. Todos sabemos o que significa correr. Mas o que é que isso poderá trazer para nós de especial? Correr. A história fala-nos de um acontecimento ocorrido 490 anos antes de Cristo. Os gregos deslocaram o seu exército para a área ou para a planície de Maratona para enfrentar os persas que os haviam ameaçado de que iriam ser invadidos e que as mulheres gregas seriam violadas e os seus filhos seriam sacrificados. Perante esta penosa ameaça, os gregos organizaram-se e deixaram a seguinte determinação às suas mulheres: se não voltarmos daqui a 24 horas, vocês matem os vossos filhos. Como a batalha foi demasiadamente longa, de alguma maneira imprevisível, uma determinação correta, o general Melcíades, tomando o genocídio completo das crianças gregas, temendo o genocídio completo das crianças gregas, escolhe o seu melhor corredor, o soldado com mais capacidade de correr. O seu nome era Filípides, aquele que era conhecido como o melhor corredor. E envia este corredor com uma mensagem para as mulheres, avisando-as de que a batalha estava ganha e, assim, salvar muitas crianças. Hoje realizam-se as maratonas em memória deste valente Filípides, que correu cerca de 40 quilómetros e morreu após dar a notícia esperada às mulheres gregas. Foi um valente que correu persistentemente com o objetivo, o de salvar a morte de crianças gregas, e conseguiu.
A história está repleta de proezas semelhantes à deste maratonista grego. A história conta-nos de muitos heróis. Na verdade, o mundo vive ameaçado. O mundo vive em constante ameaça. O mundo está ameaçado pelo inimigo que tem um nome e se chama Diabo. Ele, embora pareça que todas as coisas vão bem e que, prontos, as pessoas podem se divertir, podem gozar, podem, portanto, fazer muitas coisas que são realmente transmissoras de uma falsa segurança, de uma falsa imagem, porque aquilo que o inimigo procura realmente é implantar falsidade, ainda que ele tenha que anestesiar o ser humano com as blandices que o mundo oferece. Cada dia que se vive, vive-se receando-se o pior. Todos temos a consciência disso. Hoje as coisas são desta forma, amanhã qualquer vírus pode alterar a situação do mundo. Sente-se uma profunda insegurança e um constante medo. A estratégia do diabo, a estratégia diabólica, opera no mundo desta forma, criando medo. Estabelece a insegurança e impõe o ódio. As pessoas buscam apoio em qualquer coisa, no sobrenatural, no espiritismo, nas mais diversas fontes possíveis e imaginárias. O homem corre para lá à procura de tranquilidade. O mundo corre, o mundo corre no sentido contrário, no sentido do inferno. Na verdade, eu quero vos falar de um herói. De um herói. De um maior maratonista de todos os tempos. E o seu nome é Jesus. Ele é o único herói que correu a maior maratona para salvar a humanidade da condenação, do pecado que trouxe a morte. Este herói, que é Jesus, realizou a maratona incomparável com todas as adversidades, lutas, armadilhas, desprezo, censura, perseguição e ameaças de morte. Nada disso conseguiu deter a decisão de correr para um objetivo. Correu com a noção do tempo. Ele sabia o tempo que tinha para chegar à meta, a cruz. A cruz era o seu alvo para nosso bem, para nos trazer vida. Correu incansavelmente para nos dar esperança, cura emocional, paz, alegria e amor. Venceu o diabo e o pecado para podermos decidir o nosso futuro. Hoje, a liberdade que Jesus nos trouxe permite-nos decidir e que nós possamos decidir bem. Porque se nós decidirmos bem, nós teremos resultados bons. Se nós decidirmos mal, nós teremos resultado mal. Ele foi o maior herói que sucumbiu da mesma maneira que aquele maratonista grego, ao chegar junto das mulheres e transmitir a notícia, sucumbiu, morreu. Jesus correu na direção da cruz e foi na cruz que ele sucumbiu. Depois de nos dizer: eu faço isto por vós, para que não vivais mais nos vossos pecados. Foi o único que voltou à vida, ressuscitou, para nos dizer:
eu amo-vos. Meus amigos, na realidade, Jesus foi um grande herói que tudo fez para nos proporcionar a alegria de viver e a alegria da esperança. Mas fomos também desafiados como igreja, como discípulos de Jesus, cada um de nós que se afirma um componente da igreja global, igreja em si. Jesus desafiou os seus discípulos para ser herói com ele. Ele comissionou-nos para levarmos a sua obra por diante. E eu vou ler 2 versículos que encontramos na Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e verso 2. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Meus amigos, correr é um esforço acima do normal. Nós podemos correr por algumas razões. Podemos correr em competição, podemos correr por uma razão de urgência em relação a qualquer assunto de alta necessidade e por uma missão também. Nós, na competição, se corre para se atingir a meta em primeiro lugar, na melhor posição. É uma competição. Por razão de urgência, nós podemos correr para socorrer vidas, para salvar alguma situação que corre perigo. Mas também podemos correr por um ideal, por uma missão. A leitura que eu acabei de fazer desafia-nos a correr. A correr com perseverança, com intensidade, sem parar. E eu quero vos dizer que este tipo de corrida a que estamos desafiados a continuar a fazer, todos podem correr. Podem correr as crianças, podem correr os jovens, podem correr as pessoas adultas, podem correr também os idosos. Porque a nossa corrida é uma corrida especial, mas que exige um esforço notável de cada um de nós. O texto fala-nos de que estamos rodeados de testemunhas. Pois claro, o competidor, o atleta que corre no estádio, que vai à procura de um prémio, ele gosta de ser aplaudido. Ele gosta, portanto, de ser, de alguma maneira, reconhecido o seu esforço e compensado por isso. Mas para que haja uma boa compreensão destes versículos que acabei de ler das Escrituras, é preciso que tenhamos um conhecimento do capítulo anterior, isto é, o capítulo 11. Porque se nós tivermos um conhecimento do capítulo 11, nós vamos perceber a razão porque estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Mas o que é isto? Uma grande nuvem de testemunhas. O capítulo 11 é como um pedestal, é como um monumento em que esse monumento testemunha determinadas figuras bíblicas que pelo seu exemplo de vida relacional com Deus, como também pela sua fé em Deus, por aquilo que eles
mantiveram na sua relação com Deus, se tornaram notáveis. Posso citar alguns, eles são tantos, que falar sobre eles todos seria realmente, ocuparia muito tempo. Mas irei citar alguns apenas como exemplo. E com certeza conhecerão outros e podem juntar os que eu vou citar àqueles que não citei, porventura os saibam. Falar-vos de Enoque, falar-vos de Abraão, Jacó, Moisés, Josué e outros. Foram figuras bíblicas que deixaram um testemunho. Mas também podemos falar daqueles que, em vida, no tempo de Jesus, conheceram Jesus, andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagres, viram ser crucificado e viram também depois de ressuscitado. Alguns ainda eram vivos no tempo da carta. Outros já tinham partido. Mas eu quero vos dizer que também esses são testemunhas oculares, testemunhas reais daquilo que eles conheciam e viram Jesus a fazer. Estas testemunhas, estes são, portanto, os testemunhos de testemunhas que deixaram o seu nome gravado nas Escrituras, no monumento do capítulo 11 de Hebreus. Eles são a motivação para os atletas do passado, como para os atletas de hoje, do qual tu e eu fazemos parte. Na realidade, meus irmãos, é importante que tenhamos a consciência daquilo que nós somos. Tu e eu somos atletas. Atletas que somos motivados pelo testemunho de grandes homens e grandes mulheres que no passado serviram a Deus. É importante até dizer, talvez não seria despropositado, dizer quero ser como eles. Quem me dera ser como eles. Mas tu e eu podemos ser como eles. E isso depende da forma como nós olhamos Deus, vimos Deus e da forma como nós acreditamos nas promessas que Ele tem para nós. Somos os atletas de hoje. Não esqueças. Somos os atletas de hoje. E nessa qualidade nós temos a enorme responsabilidade de correr. Independentemente da idade. À nossa volta temos os testemunhos, temos os monumentos que nos animam, que nos dão força e que nos leva à conclusão, se eles conseguiram, nós também podemos conseguir e conseguimos. Há duas razões relevantes, no meu ponto de vista, que eu queria chamar para esta mensagem. Duas razões importantes pelas quais nós corremos, pelas quais nós nos esforçamos neste movimento apressado de chegarmos a um fim. Correr com o propósito de Deus em nós. Vou repetir. Correr com o propósito de Deus em nós. O segundo é correr com o nosso propósito em Deus. São coisas diferentes. As palavras são muito semelhantes, ou algumas são iguais, mas a conjugação das palavras leva-nos a sentidos diferentes. No primeiro caso, correr com o propósito de Deus em nós é o mesmo que dizer: Deus é amor e amou o mundo. Este é o propósito de Deus, que nos foi passado por Deus para nós. Nós sabemos que isso é verdade. Como aceitamos que essa verdade tenha sentido na nossa vida. E desta maneira
Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos redimir de todo o pecado. É o mesmo, Jesus passou para os seus discípulos este propósito. A tarefa de levarmos as boas novas do seu Evangelho por todo o mundo, em todo lugar, a toda a criatura. Jesus passou para os seus discípulos essa tarefa. Também é o mesmo que para dizer ao mundo perdido que Jesus é a esperança desejada e que o mundo pode mudar o sentido, o rumo que está a seguir, se o homem se deixar mudar pelo amor de Deus e pela influência do Evangelho. É o mesmo que dizer: temos uma diligente responsabilidade de dizermos ao mundo que Deus quer que todos os homens em todo lugar se arrependam e se salvem, que agarrem a oportunidade sob a pena de virem a cair no inferno. Não há tempo a perder. Como Jesus, temos de correr contra todos os impedimentos e assim cumpriremos com o nosso dever de sermos sal e luz no mundo contemporâneo. Correr é a tarefa que temos que fazer, com o fim de levarmos o propósito de Deus que está em nós. Há muitas pessoas que precisam ser salvas. Há muitas pessoas que precisam ser abençoadas. Há muitas pessoas que ainda poderão fazer parte do reino. Correr com o segundo ponto é correr com o nosso propósito em Deus. O nosso propósito em Deus é ser fiel até ao fim, sem nunca abandonar. Jesus quer discípulos que o sigam sempre, não obstante as lutas e as provas. Discípulo é alguém que segue Jesus em constante aprendizagem. Nós somos discípulos de Jesus. E nós fomos chamados para aprender dele e sermos responsabilizados por ele, a nunca abandonarmos, sendo que, enquanto vivermos neste mundo como discípulos, nós temos a tarefa de nunca o abandonar. É o mesmo que usufruindo de todas as bênçãos enquanto vivermos neste mundo. Isto, de facto, é o propósito, é o nosso propósito em Deus. Nós acreditamos que Ele é um Deus que abençoa, que é um Deus que está conosco, que é um Deus que nunca abandona os seus discípulos, de alcançar a vida eterna e estar com Jesus face a face. Este é o nosso propósito em Deus. Obter a coroa da vida. Ser objetivos. Pois não podemos adiar. Não podemos adiar. Queremos dar contas da nossa responsabilidade. Não somente em segui-lo, como também fazer a obra dele pelos outros e também por nós próprios. Há, porém, alguns cuidados que nós devemos ter nesta trajetória. Cuidados com perigos. Só corre quem é livre. Nenhum atleta vai correr de forma inadequada. Nenhum atleta vai correr amarrado.
Nenhum atleta vai correr carregado de um fardo pesado. Ele assume um particular cuidado de forma que corra o mais confortavelmente possível. E o autor da carta aos Hebreus, uns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi outro escritor. Há uma diversidade de escritores que não vou citá-los agora, que são presumíveis escritor da carta, mas isso não é importante para aquilo que estamos a falar nesta tarde. Mas ele, o escritor, ele disse: deixar todo o embaraço. Embaraço. Embaraço é tudo aquilo que impede uma movimentação tranquila e fácil. Embaraço é tudo aquilo que impede uma movimentação normal. O embaraço é algo que impede o esforço físico, neste caso. Coisas, pessoas, relacionamentos, ambições, paixões, algo mais de caráter secular, amarra o crente, amarra o discípulo e limita-o. Nós não podemos estar nesta corrida da graça, embaraçados. Isso tem um efeito muito penoso fisicamente, como até mesmo emocionalmente. Temos de estar livres para correr. Devemos ter atenção. É importante que tenhamos atenção para as influências externas que poderão influenciar a nossa espiritualidade e a nossa resistência física. Ter atenção ao pecado. O pecado é algo que atrai. A concupiscência da carne torna-se sensível às paixões deste mundo. O pecado poderá causar doença e retirar as forças de continuar a correr. O pecado é o cadeado ou a corrente que prende as pernas do corredor, neste caso, do discípulo, daquele que foi chamado para correr com Cristo e por Cristo. Correr com perseverança é, sem dúvida, a corrida iniciada e que só pode acabar quando chegarmos ao céu. É motivo para dizer, meu irmão, sê um excelente corredor. Mas há aqui mais uma expressão que eu queria concluir com ela, deixando o restante para uma outra ocasião. Diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Perseverança poderá ter o sentido de constantemente, continuamente. Portanto, sobrepõe que nós não podemos, de alguma maneira, pensar que podemos correr quando queremos ou quando nos apetece. Nós temos por determinação, a nossa espiritualidade funciona numa inteira ligação com Deus, numa inteira proximidade com Deus, num compromisso com Deus. E as coisas que são tratadas entre Deus e propostas por Deus à nossa vida, elas não são para ser tratadas quando nos apetece. Há um compromisso assumido no dia em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, em que nós nascemos de novo
há um compromisso que devemos manter inalterável. Porque se nós submetermos o compromisso com Deus temporariamente ou quando nos interessa, significa que nós deixamos de ter Deus e demos lugar a outra coisa. Compromisso com Deus é assumir a nossa responsabilidade de verdadeiros corredores, correndo no sentido do céu. Um corredor precisa de vitaminas, precisa de alimento, precisa de ter alguma preparação. Pois bem, nós temos todos esses ingredientes necessários para o nosso corpo, para a nossa vida espiritual. Nós temos o Espírito Santo connosco para nos alimentar, para nos dar energia, para nos dar força, para nos dar unção, refrescar as nossas emoções, para refrescar a nossa espiritualidade, para nos restituir a força que nós precisamos para nunca parar. Nós temos a palavra de Deus, que é o alimento, que alimenta a nossa alma e alimenta a nossa ansiedade de fazer algo mais por aquele que fez tudo por nós. Temos treinamento na oração, na memorização da palavra de Deus, na comunicação do Evangelho aos outros. Nós temos tudo o que é necessário para sermos os maiores atletas do mundo. Eu quero ser um atleta. Eu quero ser um atleta a teu lado. Eu quero que tu também sejas um atleta a meu lado. E todos, correndo para o mesmo alvo, com o mesmo fim, nós alcançaremos a coroa da vida que está preparada para aqueles que foram e são fiéis até ao fim. Deus te abençoe. Que tenhas a graça de Deus sobre a tua vida e que aquilo que hoje ouvistes da parte de Deus seja alimento e que seja, portanto, também motivação para continuares a correr. E se de alguma maneira a tua vida está a passar uma crise ou uma doença, Jesus Cristo levou sobre si o nosso fardo, levou todas as nossas doenças sobre si. Ele quer que nós sejamos um povo saudável, refrescado pela unção do seu Espírito Santo. Uma boa semana. É o meu desejo. E que possas ser também, hoje, continuares a ser um valente corredor. Serás um herói em Jesus. Se alguma vez queres ter um prémio, então ser um corredor da graça, porque o prémio já está reservado para ti. Ser fiel até ao fim. Bom, irmãos, concluímos então o nosso culto online de hoje. Foi maravilhoso, não foi? Eu espero bem que sim, porque realmente quando Jesus está presente, Ele tem esse poder, o poder de amor como Ele é, e nós estamos muito gratos por isso, por Ele ser a nossa esperança, o nosso caminho, o nosso foco na nossa vida e que nós possamos correr todos juntos. Esse é o meu desejo e tenho aqui uns anúncios para fazer. A todos que queiram deixar as suas dúvidas ou questões, eu peço para enviarem para o e-mail da igreja, Igreja de Nazareno, igreja.nazareno.porto@gmail.com ou para o contacto 9186 84 484 9186 84
484. Temos ainda todas as quartas-feiras o nosso estudo bíblico e tem sido muito bom, não é? Aprender mais da palavra de Deus. É às 21 horas da noite, apareçam no Skype. É uma maneira também de nos revermos todos, não é? A saudade já é muita de todos, não é? E temos também os nossos devocionais diários publicados pelo pastor, tanto no WhatsApp como no grupo do Facebook. Partilhem com os vossos familiares, é muito importante nos dias de hoje e sempre, não é? Cada vez mais, partilharem esta mensagem dedicada especialmente a todos os cristãos e todas as pessoas do mundo que necessitam, porque todos necessitamos, não é? Mesmo achando que não, mas todos necessitamos, partilhem essa mensagem. Todas as sextas-feiras também, e muito importante, iremos sempre fazer a nossa corrente de oração, todos nas nossas casas, reunidos pelas 21 ou 21h15 no máximo. Iremos orar pelos problemas do mundo, por problemas de irmãos, e acreditamos que a oração tem poder, não é? E vamos continuar a correr para Jesus, isso mais do que nunca. E eu espero que tenham uma boa semana com Jesus, super abençoada para todos, e próximo domingo cá estaremos. Tragam a vossa família para assistir também.